Olá, Poquezinhas, Poquezonas, Poquezeiras, Poquezudas, Poqueverso como um todo. Vocês acharam que a gente não ia mais rebolar nossa bunda nas Na redes sociais? podosfera? Vocês acharam isso? Não, queridos, vocês se enganaram muito, porque a gente está aqui abafando como sempre. Pocket E Cultura mais, is com mais back um by popular demand. Cultura é E a a gente resistência voltou. profunda. A gente voltou, a gente tá tendo, como todo mundo, né? Eu acho que todo mundo tá tendo problemas por aí, não só de ordem pessoal, mas também ordem no geral, assim, como um todo. Então Mental. a gente teve vários probleminhas para sanar nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Já se tornou até chato a gente ficar dando essa desculpa aqui, mas é a pura verdade, gente. A gente não tá gravando porque a gente não quer, a gente não tá gravando porque a gente tá com coisas para resolver, né? É isso. A vida A não vida tá fácil, acontece. não. Não tá fácil pra ninguém. Mas enfim, vamos nos apresentar. O tema, vocês já estão vendo aí, é um programa de assuntos essa semana. Não tem um tema definido. Ou seja, tema nenhum. E aí a gente O vai tema se é não tem apresentar tema. e a gente vai pela ordem aqui do Zencast, que é o negócio que a gente tá gravando. Eu sou o Hilário. Eu sou o Felipe. É muito estranho. Nunca sabe quem vai. De novo, vamos lá. Eu sou o Hilário. Eu sou o Felipe. Eu sou o José. E eu sou o Caco, gente. E esse é o POC de Pocket de Cultura. Cultura. Eita, tá péssimo. A gente nunca vai conseguir, gente, fazer... Gente, no presencial a gente não conseguia, imagina a distância. É verdade. Imagina com a banda larga do Brasil. Eu fiquei muito bugado na ordem agora, porque foi tipo, vamos na ordem, eu fiquei tipo, peraí, então eu sou o último. Ficou eu e um bom tempo. Porque aqui no site tá você. Tá eu, você, Felipe e José, entendeu? Tá assim. Eu nem segui o site, eu fiquei assim, tá, alguém vai agora. E aí ninguém foi. Não, o meu tá em ordem. O meu tá numa ordem muito escrota, porque tá tipo, eu, Hilário, o Fih e o José. Ou seja, não tá nem na ordem alfabética. Não sei nem porque eu olhei nisso. Mas antes de começar esse episódio, vamos dar os nossos recadinhos de sempre. Quem quer dar o recadinho essa semana? Ou eu dou? Vamos lá. Se você tá aí na sua casa e quer bater um papo com o Pocverso, gente, tem grupo pra isso, tem um lugar pra isso. Lógico, as nossas redes sociais elas estão abertas pra vocês baterem papo, mandarem sugestões, pra dar aquele biscoito, pra dar aquela conversada sobre o episódio, mas a gente tem um grupo específico pra isso, um grupo específico pra reunir as POCzinhas do país, pra integrar e criar um grande exército de POCs pra falar merda mesmo. É isso. E a gente fala que vai tentar colocar conteúdos exclusivos, mas enfim, né? Quando a gente conseguiu fazer esse grupo, houve a quarentena e aí a gente, enfim, muita coisa se perdeu, você sabe como tá sendo, muita coisa acaba se perdendo. Mas é isso, tem o Pocverso. O link está, se não me engano, me corrija se estiver errado, está nas nossas bios, exatamente. Isso, você dá uma lida na bio e procura lá, ou então você entra no bit.ly/Pocverso. Pocverso é P de pato, O de ovo, C de casa, verso. Mesmo tudo junto, tá bom? Isso. P de POC, aqueles... E aí, quem fala agora do Catarse? Quem quer falar do Catarse aí? A gente fez aquele vídeo maravilhoso que vocês viram, inspirado no Disney Channel, perfeito. A gente mostrou o nosso dote de atriz, sabe? A gente já pode ser contratado para o quê? Ser o novo Queer Eye Brasil. Então, assim, é bom que vocês valorizem esse vídeo maravilhoso, não só pelos nossos skills de atuação e como eu tô falando, né? Mas também... E pela nossa beleza, né? Ele representa o nosso maravilhoso Catarse. catarse.me/POC de Cultura. Está lá à disposição de vocês, para vocês doarem o quanto vocês puderem, quanto o coração mandar. Óbvio que em tempos de quarentena, com dificuldade econômica que todo mundo está passando, quem não tem condições de doar ou quem não pode doar, a gente obviamente entende. E a gente entende se isso for um número grande de pessoas, mas quem tiver ali com aquele trocadinho disponível, não quiser gastar em compras necessárias na internet, mas quiser auxiliar o quê? Um projeto independente, a gente está disponível, né? Dá para doar pra gente, sim.
Dá Já pra fazer uma que, POC feliz. Alimente já, uma POC. já que não dá pra jogar moeda na rua enquanto a gente tá andando, porque a gente não está andando na rua, joga uma moeda no nosso, no nosso Catarse. A gente promete trazer conteúdos exclusivos e coisas legais durante esse projeto todo. Obviamente que a gente vai ter que repensar muito em recompensas durante a quarentena, mas isso são coisas que a gente, né, deve conversar daqui para frente, mas de toda e qualquer forma ajudem quem puder. Ajudem. A gente está aceitando. E, inclusive, nas próximas semanas, nós vamos testar uns novos formatos de gravação e de conteúdo, inclusive para o mês do orgulho, né, que é junho. Apesar da parada ter sido adiada para novembro, né? Então, mas mesmo assim, nós comemoraremos junho como mês do orgulho e estamos preparando um conteúdinho especial aí. Isso. Esse último episódio de maio aqui, que a gente só apareceu uma vez em maio, né? Só lá no comecinho de maio, né? Com o Isso. episódio de todos nós. Não, a gente apareceu acho que no final de abril, que eu não tinha feito aniversário, e aí a gente tá aparecendo agora no final de maio. Olha aí, Oi Sumidas. Esse episódio a gente vai estar normal aqui, conversando com vocês, mas a partir de junho a gente vai tentar esse formato aí diferentinho. Vamos ver, né? Também não vamos colocar cobrança, assim, que não rola, mas... É um vem aí. É um vem aí. Será que vem aí? Talvez venha aí. Esse episódio vai ser uma grande conversa, vai ser tipo um Skype das POC, assim, como se a gente estivesse colocando o papo em dia. Os próximos vai ser uma coisa mais focada, organizada, Tá bom, gente, é isso. Então vamos pro episódio. E aí, gente? Ok, vamos fazer o seguinte, pra gente ter um programa de rendimento legal, visto que a gente ficou aí, o quê? Umas 2, 3 semanas sem programa, vamos fazer um retrospecto do que a gente viu de interessante durante esse tempo. Isso já vai dar bastante pano pra manga pra gente discutir com todo mundo. Bora lá. Verdade. Vamos lá, o que tem acontecido aí na vida de vocês? Como é que tem sido? Quem começa? Eu posso começar. Vai eu lá. não tenho feito, além de trabalhar muito, muito, muito mesmo, gente, essa coisa que a pessoa ficou dizendo, a live do artista, gente, é tanto trabalho pra botar essa live, não há uma lágrima cai do meu olho, sabe, esse do meu olho esquerdo, cai muitas lágrimas, cada cai é uma lágrima que eu for rir por causa disso. E eu tenho trabalhado muito porque, né, os artistas agora, os grandes artistas estão só vivendo através de lives, então tô aqui fazendo uma live atrás da outra. E é isso lá no trabalho. Não tô reclamando, tá? Porque aí eu me mantenho trabalhando, né? Pelo menos não fui demitido, né? Mas estamos aí. Tô trabalhado muito. Tenho consumido algumas coisas na internet essa semana. Finalmente, eu tava com um bloqueio mental. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês isso, mas eu comentei com a minha terapeuta. E aí, eu tava com um bloqueio mental que eu não conseguia assistir nada. Eu tava me sentindo apático, sabe? Assim, eu não conseguia assistir nada, não conseguia ver nada, não conseguia ouvir nada, não conseguia... E esse bloqueio, graças a Deus, caiu. E aí eu consegui assistir umas séries legais na Amazon, enfim. Mas eu vou falando ao longo do episódio para não entregar tudo agora. E vocês? A gente tem mudado bastante os ambientes da casa. Tem sido uma forma meio terapêutica aqui, a gente se manter mais ocupado com a cabeça nos momentos que a gente não tá trabalhando e também até para transformar a casa, deixar mais do jeito que a gente quer, assim. Antes de começar a quarentena, a gente tava pensando se mudava de casa ou não mudava, se ia se mudava algumas coisas ou não mudava. E aí, enfim, começou a quarentena, a gente não tem o que fazer, então a gente precisa se mexer aqui dentro. Então, o que cabe no orçamento, claro, a gente tá fazendo pra deixar a casa, sei lá, mais próxima possível de gostosa, e também muita faxina. Eu me tornei muito obcecado por limpeza, o José tem percebido, tem sofrido um pouco, porque, enfim, né, sou hipocondríaco, e pessoas hipocondríacas nesse momento devem estar se rasgando. Então eu tenho limpado tudo com muita frequência. A gente tem tentado manter o máximo de organização também para
pra não acabar virando uma bola de neve aqui dentro, tipo, até por causa da Júpiter também, que a gente tem bichinho de estimação e tal. E por causa da minha rinite. Então a gente tem que tentar manter o máximo de coisas limpas, porque, enfim, né? Agora que a gente passa 24 horas, 7 dias da semana dentro de casa, precisa estar tudo limpo. Então, assim, bastante do nosso dia tem sido tomado por isso. Os finais de semana todos, já que não tá dando mais pra sair pra dançar Rain On Me da Lady Gaga nas baladas, a gente tá pintando parede, mudando o móvel de lugar e passando o tapete, que é o que eu tenho feito. Eu tô passando o tapete com ferro de passar pra tirar ácaro. É o que eu tenho feito. E você, Chus? Nossa, sério? Sim, amigo, eu tô fazendo isso. E eu percebi que é muito gostoso, é terapêutico pra minha ansiedade. Porque daí eu penso, estou matando todos os ácaros. Aí eu comecei a fazer isso no tapete. O José já fazia no sofá, eu comecei a fazer no sofá. E aí eu jogo um cheirinho, fica tudo. Nossa. É porque eu tenho uma rinite muito forte, então... Né? Ah, eu também tenho, meu amor. Eu tenho uma rinite tão forte que o meu olho, de tanto que eu cocei, ele virou um ceratocone. Você sabe o que é ceratocone, né? Tô ligado. O olho deformado, então, é isso. Então, amigo, mas você... É que assim, eu tenho rinite, só que eu escolhi ter uma casa, né, tipo, com tapete. Eu não poderia ter. Eu não poderia ter tapete, não poderia ter cortina. Na verdade, eu devia morar... Eu tenho cortina, eu tenho tapete. O tapete tá guardado. Porque, na verdade, eu teria que lavar meu tapete uma vez a cada 2 meses, né? E, assim, eu já tentei lavar o tapete sozinho, o tapete que eu tenho aqui, e não deu muito certo, ficou mal lavadíssimo, até porque minha casa é pequena. Em apartamento é sem condições. É bem difícil. Assim, eu que moro em Sobrado já não consigo fazer com tanta facilidade, tipo, demora pra caralho. Exatamente, aí eu tenho que ter uma pessoa específica, uma empresa, pra vir lavar, né? Sendo que, assim, essa empresa cobra o olho da cara pra lavar um tapete. Então, eu tava até o ano passado, eu tava fazendo bem de boa, assim, etc e tal. Esse ano, eu lavei em dezembro, era pra eu lavar no final de fevereiro. Então, final de fevereiro, começou a pandemia. Aí eu disse, então é isso, né? Então ele tá ali, escondido atrás do sofá, pra ser o mínimo possível de contato com ele, entendeu? A gente que tem nariz podre, não devia morar numa redoma de vidro, na verdade, né? Porque, por exemplo, eu morar não deveria morar em São Paulo, pra começar. Pra começar, né? Pra começo de conversa. Escutei isso de uma alergista que eu fui ano passado, e ela disse, cara, você sabe que você morando em São Paulo, você não tem muito o que correr, sua rinite sempre vai estar atacada de alguma forma. Eu tinha crises diárias, gente, tipo, a minha vida era baseada em crises diárias durante muito, muito tempo, e eu sempre fui meio natureba nesse sentido de escolher não tomar remédio, eu só escolhia tomar quando eu tava, assim, muito fodido. Mas eu não tomava remédio e eu não tomo até hoje. Só que assim, era um rolê de ter crises diárias, de acordar todo dia com crise. Acho que dos meus 22 a uns quase 25, era meio que um rolê assim, sabe? Não, dos 21 a uns 23 ou 24. Eu tinha crises diárias, depois disso parou. E assim, foi muito bizarro porque, cara, era um lance que me tomava inteiro. E vocês estavam falando agora de, não pode ter cortina, não pode ter tapete. No meu quarto tem 3 tapetes e eu tenho uma cortina imensa. Sim, então... Misericórdia. Aqui... Mano, eu tenho rede, eu não posso ter rede, eu não posso ter almofada, eu não posso ter sofá de pano. Tem que ser sofá ou de couro ou daqueles panos antialérgicos. Eu tenho tudo isso. Que é horrível, né? Que é horrível. Só que... Não tem um móvel, uma coisa que tenha essas coisas antialérgicas que seja bonito. Vocês já repararam? Sim. Mas você tava falando, Caco, quando eu era criança, do dia que eu nasci, desde que eu nasci até os meus 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu tive quase 10 pneumonias. De tão podre que era o meu nariz e de tão doente que eu ficava por causa de São Paulo. A minha mãe teve que se mudar daqui. Foi por isso que a gente foi morar no Nordeste, porque minha mãe tinha família no Nordeste, e lá, uma vez que a gente foi passar as férias, eu reagi muito bem, eu passei um mês sem nenhuma crise.
Eu tomava injeção toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Quinta-feira pra mim era um dia, tipo, horrível, porque eu tinha que tomar injeção. Então, assim, eu sou podre. O meu nariz, ele tá colado no meu rosto. Eu não tenho mais nariz. Porque eu já passei tanto a mão nesse nariz que ele já descolou. Quando eu saio de banheiro de balada, um monte de gente já me perguntou se eu tinha cocaína. Se eu tinha padê. Porque eu vivo coçando meu nariz, as pessoas acham que eu sou a maior padezeira que existe, a maior deuquizeira que existe. Mas não, é só rinite mesmo, meninas. É igual eu tossindo agora, que eu tenho uma tosse seca. Aí eu fico dizendo, não é corona. Não é rinite. corona. E você, José? Não, basicamente minha rotina é igual a do Felipe, né? Mas você tem a dádiva do EAD também, né? Mas então, na verdade eu tô seguindo com a pós. Tá bem diferente do que eu imaginei que seria, né? Na verdade, porque eu entrei numa pós presencial e aí teve que adaptar tudo pro online, etc. Mas eu tô colocando umas séries em dia, seguimos aí na organização da casa, cuidando da cachorra, não tô deixando acumular roupa. Roupa é o dia inteiro aqui em casa, lavando. E é isso aí. Tô cozinhando mais. Ah, José, você tá sendo injusto. Você tá fazendo pão, você tá fazendo bolo, Então, um monte de receita. tô cozinhando mais. José virou Palmeirinha. Eu preciso fazer a receita da quarentena dos gays, que é o pão de banana. Nossa. Todos os Eu gays não no sabia Instagram. dessa trend do pão de banana. Todos os gays no Instagram. Eu tava falando com um menino no Tinder, inclusive foi uma história muito engraçada, porque eu tava lá falando no Tinder essa semana e eu assinei o Tinder Plus porque apareceu assim, desconto de R$ 99,99 por R$ 20. Aí eu Tá fazendo o que no Tinder, viado? Eu? Conversando com as pessoas. Tá certo. Inclusive, eu vi um menino que ele é garoto de programa e ele fez uma rifa pra uma noite com ele. Eu vi essa daí que ele queria ele queria vender 1.000 números por R$ 100, né? Que é Não, eu vi, era vintão cada número. Então ele baixou o preço, porque era R$ 1.000, era R$ 1.000 por 100, era 1.000 números a R$ 100 cada E aí eu vi ele ligando pra POC que ganhou, falando que ela ganhou. Foi maravilhoso. Jura? Sim. Que momento. Meu Deus, mas a pessoa... E era no Unique, né? Era que ele ia fazer o programa? É num motel. Tipo, ele vai passar uma noite, 12 horas com ele num motel. Era no motel? Então a gente tá falando de outra pessoa. São duas pessoas diferentes que estão fazendo isso. Acho que é Eric Dias. Acho que é isso o nome dele. Mas a pergunta que não quer calar é pós ou durante quarentena? Eu sei lá. Pelo jeito, durante a quarentena, né? Meu Deus do céu. Tá, deixa eu contar a minha história do Tinder. Quer que eu ia contar da história do Tinder? Que eu agora perdi o fio da meada. Por que você foi para lá? Do pão de banana. Sim, aí eu tava falando com o boy, aí o boy disse, a gente pode se encontrar pra fazer um pão pra você. Aí eu disse, como é a história? Gente, na minha época chamava de outra coisa. Exatamente. Botar um pãozinho no forno tinha outro sentido, gente. O bater bolo tá diferente. Aí eu disse, não, gata, a gente se encontra depois. Apesar, assim, eu estou com peso na consciência, porque eu contei isso pros meninos, não contei isso geral, estou contando aqui que eu furei a quarentena um dia, né? Em primeira mão. Aí a Valesca Popozuda ontem, ela fez um post dizendo, conta aqui quem foi que furou a quarentena, não sei o quê. E aí eu tava lendo os comentários, a Valesca Popozuda dando lição de moral nas pessoas que estavam respondendo que tinham furado, Sim. entendeu? E aí eu me senti tão pra baixo assim, porque, gente, eu cheguei no nível de que Valesca Popozuda está certíssima, não que ela não esteja sempre, mas eu estou erradíssimo, então estou aqui, né? Mas, amigo, você furou a quarentena, era bem no comecinho da quarentena, né? Faz 1 mês e meio por aí. Então, assim, não tá aceitável, mas foi antes. Foi antes do cenário desgracento que a gente tá vendo.
Exatamente. Talvez eu tenha passado 15 dias pensando, meu Deus, agora faltam 3 dias para eu desenvolver os sintomas. Agora Sim. faltam 6 dias para desenvolver Faz os um mês sintomas. e meio, então você tava na festa da Pugliese, né? Foi isso que você furou a quarentena. Não, gente, foi bem pior a história. Mas eu não vou contar aqui não, porque, enfim, né? Quem quiser, me manda um ADM Quem e aí quiser, eu vai... conto. Quem quiser vai lá no grupo PocVerso, que a gente vai mandar a versão inteira lá. A gente vai Exatamente. fazer um episódio. Eu A gente vai fazer um abri. episódio de relatos sexuais. Eu tava com tanto peso na consciência outro dia, né? Nessa loucura, que eu abri um post lá no grupo que foi uma enquete. Muita gente votou nessa enquete, né? Vocês pegaram alguém, etc e tal, furaram. E a maioria das pessoas respondeu a enquete dizendo: tá louca? Eu não saio de casa pra nada. Eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão mal com isso, sabe? O PocVerso dando lição de moral no Hilário, assim que eu gosto. Exatamente. Eu amei. Bom, gente, Caco, então, tu. vai ser um turbilhão de informações, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa que funciona à base de criatividade muito, assim, horrores. E eu não consigo ficar muito tempo parado sem fazer alguma coisa. É um problema que eu tenho, talvez. E o que que aconteceu? Durante esse período de quarentena, eu precisei ocupar muito minha cabeça para garantir que eu ficasse 100%. Faz muito tempo que eu não tô 100%, mas a gente vai levando, né? Vai tocando. Então eu descobri que me manter criativo nesse período, assim, já é uma coisa que me satisfazia já antes de qualquer coisa, mas que agora mais do que nunca tem sido um refúgio, assim, muito bom para lidar com as minhas questões. Então, assim, eu tô pintando, eu tô fazendo drag pra caralho, eu tô fazendo pão, fazendo a porra toda que dá pra fazer. E um projeto que eu tava fazendo que ia ser, na verdade, aliás, né, o que eu fiz na quarentena, eu fiz aniversário. Eu tô há 22 dias com 22, minha conta tá boa, 22 dias com 29 anos de idade. Eu tinha um projeto iniciado no começo desse ano, em janeiro. Eu até postei no Twitter e tudo mais, falando sobre isso. E falando não, eu fiz um mistério lá porque eu sou ridícula. E aí eu tava fazendo um projeto, na verdade, fazendo um projeto musical. Eu prometo que não vai ser que nem aquele youtuber lá que fez um projeto um pouco duvidoso. Eu pelo menos espero que não. Mas eu vou bolar tipo, eu tô bolando um projeto já faz um tempo, já tem o primeiro single em demo já total. Eu mostrei para os meninos já o processo de composição, de criação disso daí um pouquinho. Lógico que ainda falta refinar muita coisa, porque eu não estou dentro de um estúdio, estou gravando as coisas no meu quarto, fazendo as coisas meio no meu quarto. Me sentindo um pouco Charlie XX, talvez. E tem sido essa minha vida de quarentena, assim. Eu tô usando muito para produzir coisas. Tipo, eu tenho escrito muita coisa, de poemas a música, a coisa do gênero. Tenho composto algumas coisas também. Tô aproveitando para fazer isso no meu tempo, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu sempre tive muito medo de falar sobre isso e eu talvez esteja falando sobre isso abertamente, assim, livremente, porque eu estou levemente chapado, sim. Mas eu acho que é um momento para mim de virada de chave, assim, sabe? De finalmente me permitir fazer uma coisa por mim que eu sempre quis fazer e eu sempre quis muito fazer isso. Eu tenho um caderno, até mostro pra vocês depois, meninos. É um caderno meu da adolescência que ele tem. Eu já até conversei isso com o Fih. Ele tem 80 músicas escritas, assim, poemas escritos que eu pensava em transformar em música. E foi sempre um projeto de adolescência, assim, de tipo, né, em algum momento eu vou lidar com isso. Tanto que tem várias anotações no caderno escrito, tipo, pro Caio do futuro lidar com isso. Aí, quantos álbuns que você tem, Felipe? Aí o José vive falando disso, que ódio. Eu já falei isso com o Caco também. Eu tenho um caderno, era até aqueles cadernos que o governo dava, sabe? Para as pouquinhas que estudavam na escola pública, tinha aqueles cadernos que o governo dava, que era a bandeira do Brasil, assim, na capa. E aí eu tenho um caderno daquele inteiro, escrito de músicas, assim, que eu escrevia quando eu era
que tava na puberdade e adolescência, assim. E aí eu tenho... eu separei essas músicas uma vez em álbuns. E aí eu tenho 10 álbuns. E aí o José fica dando risada de mim, porque um dos meus álbuns, o 10º álbum, se chama El Salvador. Amo. E aí ele vive... o momento que ele pode citar isso, ele vai lá e cita. Mas mas isso. Eu já conversei isso com o Caco também. Era um lance... Inclusive, a gente tava falando disso, né, Fi? Acho que foi no show do Sandy Júnior. Foi. Que eu falei com você disso, da ideia e tal. E a ideia vai ser construir um EP que tenha a minha cara e as minhas referências. Já tem muita coisa já traçada disso. Não tô falando sobre isso tão abertamente, assim, tipo, em termos de abrir mais sobre o processo criativo e coisa do gênero, porque eu ainda tô desenvolvendo muita coisa e, sei lá, é um lance que eu tô curtindo fazer por mim, assim. E aí eu tô ocupando minha cabeça, obviamente, com bastante trabalho, tem bastante coisa pra fazer, tentando não ficar maluco de ansiedade, e justamente isso tem sido um caminho muito positivo pra mim de exercer criatividade. Aí eu vou jogando minha ansiedade toda nessas coisas, assim, tipo, processos criativos legais pra fazer, e vou me dedicando a esses momentos, assim, em paralelo, sabe? Então é um jeito que eu encontrei de não surtar. Foi até alguns fãs, acho, nossos do POC, ouvintes, né? Que veio me perguntar, tipo, como é que você tá lidando com isso, né? Como você tá lidando pra não surtar e tal? E aí eu falei assim, bom, eu tô basicamente esgotando minha criatividade ao máximo. Assim, tudo que dá pra mudar, tudo que dá pra fazer, eu tô fazendo. Eu também fiz reforma em casa. Eu me mudei recentemente, né? Me mudei em outubro do ano passado. Acho que foi. Foi outubro do ano passado. Fim de outubro do ano passado. E a minha casa tava ainda... Eu tive uma treta absurda com o cara que veio pintar minha casa, porque eu entreguei as tintas na mão dele e ele me devolveu uma casa que não era a cor que eu queria em nenhum dos ambientes. Tipo, ele errou todos. E aí eu tive que refazer toda a pintura da casa, então eu refiz a casa ao longo da quarentena, faltaram alguns cômodos para fazer e eu tô refazendo. Então eu fiz o quintal, eu tô ajudando a minha mãe a reformar o espaço que vai ser o ateliê dela, né, que a gente vai deixar meio tipo espaço criativo para mim e para ela, que, né, ter mãe artista também é lidar com esse tipo de coisa. E ainda tem algumas coisas que eu tô, tipo, terminando de ajeitar. Então, assim, tem sido basicamente fazer muita coisa pra me esgotar e não pensar na vida. Eu acho que essa pergunta, tipo, o que você tem feito pra não enlouquecer, é uma pergunta que todo mundo tem feito pra pessoas próximas e pra algumas pessoas que, enfim, admiram na internet e tal. Mas é uma pergunta que, assim, todo mundo tá fazendo, mas ninguém tem uma resposta clara, né? Porque não existe uma resposta muito clara sobre isso, assim. Porque ninguém passou por isso nunca. Como é que a gente, do nada, tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos sem poder, sei lá, sair pra ou comprar uma coisa no shopping, ou beber no bar, ou dar uma volta num parque. Né? Ou, sei lá. Eu acho maravilhoso os conteúdos produzidos do tipo, dicas para não surtar na quarentena. Meu amor, lógico que vai todo mundo surtar, sabe? Não existe. É a base do surto, sabe? Ninguém viveu isso na vida. Se não surtar aos pouquinhos agora, vai surtar muito mais daqui a pouco. Entendeu? Exatamente. Tipo, ninguém aguenta. Exatamente. Porque, assim, como é que você, um dia... por mais que você esteja, sei lá, morando com seus amigos, várias pessoas na sua casa, família, enfim, que se você esteja sozinho ou que você esteja cheio de gente. Como é que você lida com a possibilidade de não ter como fugir das coisas? Ter que encarar elas. Eu acho que é uma coisa que a gente já falou aqui antes, que era tipo... Olha, a gente tinha falado, não vamos falar sobre quarentena. Não vamos militar! Estamos falando de quarentena. A gente nunca é impossível. Então, mas é a coisa que a gente tinha falado antes, que é impossível, né, disso, de você não tá nesse ciclo. Acho que a pior parte de todas é não poder sair de casa, assim, sem compromisso, entendeu? Sim. Eu, particularmente, eu adorava, por exemplo, sair de casa e ir pra Paulista bater perna, do nada, assim, entendeu? E eu não posso fazer isso, porque, enfim, eu tava ontem pensando que faz 15 dias que eu não saio do quarteirão, do meu quarteirão, entendeu? Assim, que eu tenho que ir como eu moro sozinho,
E eu tento ao máximo não comprar, porque eu já comprei coisa, por exemplo, uma vez eu assinava, teve uma época que eu recebia frutas e legumes em casa toda semana. E aí eu tinha colocado o mínimo do mínimo, que era tipo para receber 1 quilo, 2 quilos de frutas e legumes por semana. E isso era muito pouco, assim, você pensando, nossa, só 2 quilos por semana. Sendo que era muita coisa para consumir durante a semana, para mim, sozinho, entendeu? Então, nessa época, eu aprendi muito a lidar com o desperdício de comida e desperdício de coisas. Que eu chegava assim, chegou épocas que eu jogava quase 1 quilo de tomate fora, entendeu? Frutas fora, que estavam podres, porque eu não conseguia consumir tudo aquilo que eu estava recebendo todas as semanas. Sim. E aí eu vou na farmácia, eu vou no supermercado uma vez por semana, uma vez a cada 7 dias eu tenho ido, e eu tenho comprado o mínimo só para passar a semana, para passar alguns dias, enfim, sabe? E aí eu tava pensando assim, faz 15 dias que eu não saio do meu quarteirão, porque e quando eu saí do quarteirão, eu fui até o outro quarteirão, porque a farmácia é no outro quarteirão, entendeu? Então eu fico pensando, eu não saio da minha área assim faz um mês, entendeu? Então, eu e José, desde o primeiro dia de quarentena, a gente não foi em nenhum lugar. Absolutamente. A gente. Nenhum lugar, digo, tipo, fora do quarteirão, porque a gente vai no mercado. Mas o mercado é na rua de baixo. A gente vai na farmácia, mas a farmácia é aqui do lado. São os 2 lugares que a gente vai. A gente Então, foi assim, uma vez no mercado grande, longe de casa, pegando Uber, etc. Mas aí a gente surtou quando voltou pra casa e decidimos ir só nesse pequenininho que fica aqui na esquina mesmo. E aí, é isso. Tipo, faz muito tempo que eu não vejo outra rua, sei lá, outros portões. E aí é muito estranho, porque quando é negado esse tipo de liberdade de você, sei lá, você tá com raiva e você quer dar uma volta, nem que seja, igual você disse, na Paulista, ou se você tá em outra capital, outra cidade, no lugar mais movimentado da sua cidade, pra ver pessoas. Ou então, tipo, mesmo o trabalho de ir pro trabalho, mesmo o rolê de ir pra pegar um transporte público e ver gente. Você tá com a cabeça lotada de alguma forma, é porque você tem que pensar o que você tem que fazer. Não, eu tenho que subir no ônibus agora, eu tenho que olhar qual o número do ônibus, eu tenho que ver qual estação que eu parei. Não, eu tenho que virar essa esquina. Então, assim, a sua cabeça, ela tá aberta pra todas as coisas possíveis entrarem. E aí é que mora o perigo, né? Tipo, quando você não tem com que preencher ela, e ao mesmo tempo é uma forma também da gente começar a perceber que, assim, ó, não dá pra ser... enfim, 100% o tempo inteiro sem terapia, sem ajuda, né? Então, fica aí o recado do POC mais uma vez, do faça terapia se puderem, façam terapia. Porque, né, como é que você aprende a lidar quando você tá tendo vários estímulos, tipo, o dia inteiro, de alguma forma ou de outra, e aí você só tem que pensar em relaxar à noite, em ficar no seu quarto, ou na sua cama, ou no seu sofá, ou na sua mesa, à noite, no final do dia, mas aí agora você tá o dia inteiro aí, e aí o que você faz com isso, né? Tipo, por isso que eu acho que tem tanta gente fazendo tanta receita, aprendendo a cozinhar, porque, cara, a única coisa que você tem controle é fazer uma receita. Você sabe que se você colocar a quantidade certa de às vezes nem isso, mas você sabe que se você colocar a quantidade certa de farinha, a quantidade certa de leite, de ovo e blá blá blá, e colocar no forno na temperatura certa, você vai ter um resultado. Então, assim, tem muita galera. No começo eu comecei a achar estranho do porquê que as pessoas começaram tanto a se aventurar na cozinha. Eu pensei que era o tempo livre e tal. Mas na verdade eu acho que é tipo uma grande escape, né? Sei lá, cozinhar, ou você, por exemplo, fazer igual a gente tá fazendo, pintar a casa, porque, cara, se você não tá se movimentando, você vai ficar, tipo, assistindo todas as séries possíveis. Quem consegue só ficar assistindo série? Ninguém, né? E, na verdade, foi um grande desafio conseguir
a gente falou isso nos primeiros episódios da quarentena, foi um grande desafio começar a assistir alguma coisa, né? O Hilário tava com problema de assistir coisas. Tipo, eu não tava conseguindo focar em assistir uma série, um filme. Não tava Eu demoro, na assim, eu tô vibe. demorando bastante pra começar. É, Eu assisto tá. algumas coisas, mas assim, eu também tô fazendo meio assim, eu pego pra assistir, aí eu assisto, mas assim, a hora que eu assisto eu só sento quando acabar e quando acabar tudo, justamente pra não ter o lance de tipo, pegar depois e terminar depois, porque eu sei que em algum momento isso vai se desfazer no meio da minha ordem de coisas pra fazer. Até mesmo porque, assim, como eu tenho me ocupado com muita coisa de atividades diversas, assim, o meu foco tá a milhão, sabe? Até mesmo por Sim. questão de saúde mental também. Meu foco tá, tipo, muito aleatório. Até retomando um pouco o que vocês estavam falando, para mim tem sido muito bom em função de saúde mental eu tá mais ligado à minha casa e como um bom taurino eu tô fazendo jus a isso. Estar dentro da minha casa é maravilhoso, o que afeta é a saudade, né? De diversas coisas e diversas pessoas, em especial meu namorado, mas tem sido para mim um lance de tipo tentar canalizar as coisas em consumir de uma vez só para até trazer um lance de satisfação também, sabe? Você tava falando sobre fazer casa, fazer pão e tudo mais. Tem o lance também do processual, sabe? De você estar preso num processo e de você as coisas nascendo, tipo, tem um começo, meio e fim e você vê isso nascendo. Isso significa Uhum. bastante, sabe? Quando você não tem estímulo externo do mundo, assim, sabe? Tipo, você tá dentro da sua cabeça, dentro da sua casa, sabe? Quando você não pode ter esse estímulo externo, é um lance mais legal de você poder absorver isso, sabe? De ter uma realização que seja acontecendo à sua volta, você conseguir fazer alguma coisa. E claro, né? Não é todo mundo que está conseguindo fazer isso, não é todo mundo que está sendo ultra produtivo na quarentena ou conseguindo fazer coisas, a gente sempre falou disso Sim. desde o começo e repetimos agora. Mas eu acho que para mim tem sido um alívio muito grande saber que eu estou conseguindo explorar alguns lados da minha cabeça que eu gostaria tanto de ter explorado já há tempo, sabe? Fora os Saber que gatilhos, fora os gatilhos e o FOMO, né? Tipo, que agora, sim, beleza, não tem festinha pra você ficar triste de não ter ido, mas, cara, sei lá, conteúdo, agora o conteúdo, a criação de conteúdo triplicou e agora parece que a cobrança é maior, porque você parece que você tem tudo disposto ali pra você criar um conteúdo de qualidade. Então, tipo, é porque se agora você todo não mundo virou criador de conteúdo, tecnicamente falando. se você não posta o seu bolo de banana, por exemplo, o processo dele e a receita dele e o resultado dele, parece que você não tá fazendo nada da sua vida. E aí, tipo, aumentou muito isso. Então eu tô vendo muita galera, e eu inclusive, se sentindo muito improdutivo e muito inútil às vezes, assim, porque eu tô na minha casa, o que que eu posso mexer? O que que eu posso fazer pra não ficar aqui mais parado nesse sofá? Pra não trabalhar mais até, tipo, 9 horas da noite, sendo que eu posso, sei lá, fazer isso amanhã. O que que eu posso fazer com o meu tempo? Às vezes você não precisa fazer nada, né? Às vezes você só precisa ficar, tipo, sei De lá, boa. de boa. Mas É. aí gera Eu tô com um ponto. gera essa ansiedade, gera esse FOMO que agora tem um outro foco, né? Sim. Você chegou num ponto muito legal, que essa semana, por exemplo, eu tava reclamando no meu stories que o meu cabelo tá grande. E aí eu não queria cortar meu cabelo. Eu não vou cortar meu cabelo porque justamente eu compartilhei nessa quarentena uma experiência do corte de cabelo que eu tentei fazer no ano passado. Eu fiquei com um buraco na cabeça. Eu vi, amigo, você falando. E aí várias pessoas começaram a falar, procure um tutorial no YouTube pra cortar o cabelo. Eu disse, não, gente, eu não quero procurar tutorial no YouTube, entendeu? Eu não quero passar por isso. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, Sim, assim. Não precisa fazer as coisas porque tá todo mundo fazendo. Fica Sim. de sim. boa aí. É isso. Não, na verdade, na quarentena, a minha vontade de produzir conteúdo caiu. Eu já postava pouco no Instagram, mas agora, tipo, às vezes eu percebo que tem 3 dias que eu não faço stories, sabe? Agora deu eco o áudio do José. Ah, não, mas não vai atrapalhar na nossa gravação, não, amigo. Não? Ah, tá bom, Não, não. desculpa. Sim, não, José, eu acho que eu tô da mesma que você, assim.
Eu já não posto nada no meu feed mesmo do Instagram, não posto nada, né? Nunca. Posto uma vez na vida e outro na morte. Mas no meu stories eu até faço bastante stories, mas quando eu vejo, eu passei 5 dias sem postar nada, 6 dias sem postar nada. Então, Então. né? Eu já não apareço no Stories, eu só faço coisa pra feed justamente porque são produções artísticas ou coisas que eu tô afim de fazer e é isso, assim, Bom, eu basicamente. continuo biscoiteira. Né? Uma vez biscoiteira nunca morre, né? Não tem Eu, como. eu raspei o cabelo e eu comecei a gostar. Eu tinha muito medo de cortar o cabelo, tipo, curtinho, porque eu tenho vários redemoinhos, assim. E quando eu digo vários, eu não tenho, tipo, 2 ou 3 redemoinhos. Eu tenho cabeça lotada de redemoinho. Assim, eu tenho redemoinho na ponta da testa. Então, assim, o meu cabelo ele já é dividido no meio. Eu não tenho como ter um cabelo, por exemplo, pro lado, ou, tipo, uma franja totalmente correta. Eu não tenho nada disso. Tipo, meu cabelo é totalmente falhado, totalmente cheio de redemoinho. Aí eu tinha muito medo. Mas como eu tava com cabelo verde, eu tive, né, o azar de ter pintado o cabelo de verde 3 semanas antes da quarentena. E aí eu pensei, bom, ou o meu cabelo ele vai quebrar de vez, porque eu não vou ter como cuidar dele direito, eu não vou ter como tirar, e eu não vou ter como ir num cabeleireiro, né, tipo, pra cortar, fazer um corte certinho com a raiz. Por que você não pensou em Com pintar de novo? Amigo, porque mais uma vez, o meu cabelo, eu tenho um couro, como diria o José e a Larissa Manoela, eu tenho um couro cabeçudo muito sensível. E qualquer coisa que eu uso, qualquer tintura ou química que eu uso no meu cabelo, eu preciso de um protetor. E esse protetor, ele é só, tipo, em salão que tem. São protetores, assim, tipo, muito fortes. E todas as primeiras vezes que eu pintei meu cabelo em casa, eu fiquei com crostas de ferida na cabeça. Gigantescas, porque eu tenho alergia. Eu não sei o que que é, na verdade. É uma sensibilidade muito forte. Amônia, E, a, possivelmente. e aí eu tenho esse problema. Eu não posso fazer coisas assim é, em casa, igual todo mundo descolore cabelo em casa, porque senão eu fico com mais ferida do que cabelo pintado. Aí, em vez de pintar, eu assumi o risco e raspei. E gostei, menino, gostei. Eu tô parecendo um hétero, às vezes eu me olho no espelho e falo assim, ué. Parece os meninos sertanejos da minha cidade. Cadê a Mas bichona que tá. tava aqui? Cadê a minha bichona de cabelo? Cadê minha Billie Eilish? Mas foi uma experiência boa. Outra coisa que eu tenho percebido também, eu tenho comido muito melhor. Vocês têm comido melhor também? Não. Não, Definitivamente não. Assim, É não, porque. não. mentira, tenho. É porque assim, eu moro com a minha mãe, né? Então assim, a gente tem feito feira, né, da maneira que dá, tipo, comprado verdura, legume e tal. Usado esses contatos de, tipo, de feira que estão rolando por aí e tal. Em São Paulo tem rolado bastante disso. A gente tem usado alguns desses, então assim, fruta, legume e tudo mais tem rolado bastante em casa. Mas, por exemplo, é, vamos salientar que são dois taurinos morando juntos e com hum, aniversários um antes do outro. Literalmente, né? Minha mãe faz um dia anterior do meu. Na minha casa, de presente de aniversário, eu ganhei da, da, da minha melhor amiga, eu ganhei um pack de cerveja. Da minha chefe, eu ganhei 4 donuts. Do meu namorado, eu ganhei 2 pizzas. E eu pedi um kit festa, que veio com bolo, salgado e doce. Então, assim, eu passei o mês de maio, basicamente os 15 primeiros dias de maio, comendo doce todos os dias, pelo menos 2 vezes por refeição. Então, tava um negócio meio insano, assim, e comida é o que não tem faltado. Então, assim, todo dia a gente tá fazendo uma coisa diferente. Até mesmo para não enjoar, porque minha mãe enjoa muito sim. rápido de comida e ela nem consegue comer muita coisa assim com constância, tipo, porque ela fez redução de estômago e tal, e isso impossibilita bastante. Então a gente tem revezado o cardápio, então assim, é muita coisa. Hoje, por exemplo, a minha comida foi a pizza de ontem, no café da manhã, e o meu almoço foi 2 mistos quentes e um chamate. E é assim que eu tô vivendo. Ó,
Então, no meu caso, não, porque eu moro sozinho, 100%. Então eu tenho que, quando eu tenho que cozinhar as coisas assim. E quando eu tô com vontade mesmo de cozinhar, aí, ok. Sendo que aconteceram duas coisas bem chatas comigo nesse sentido. A primeira coisa chata de todas é que aqui em casa eu tenho um cooktop, né? Um fogão daquele que é só a parte de cima e tal lá. Ele já veio com o apartamento. Uhum. Eu não sei quantos anos tem esse fogão, etc e tal, mas enfim. E ele tem 4 bocas. Das 4 bocas, 3 estão quebradas. E a única que funciona é a pequena. Então, tudo que eu cozinho leva 4 vezes o tempo, entendeu? Para fazer qualquer coisa. Então, isso já tira muito da minha vontade de fazer algo, né? E aí nisso, e quando eu faço, eu tenho que fazer de muito. E aí eu decidi muito, tem que guardar. Então vamos pensar assim, se eu for fazer, em vez de fazer 2 xícaras de arroz, eu vou ter que fazer 6 xícaras de arroz para durar, para não ter que ficar horas e horas cozinhando, né? Isso é Sim. um problema. E aí para chamar alguém para fazer aqui, eu tenho que chamar alguém para consertar. E eu ainda não achei um técnico que cozinha, que resolva esse fogão desse jeito, porque ele é um modelo meio antigo, enfim. E aí nisso tô nessa, então não tenho como. Aí junto com essa minha preguiça de cozinhar, que já é uma preguiça normal, aí eu fico tentando não pedir tanto delivery, aí eu apelo para as coisas que já são mais fáceis e prontas. Então, por exemplo, hoje eu comi sanduíche com mortadela e mostarda e maionese, entendeu? Petista. Então foi isso. Eu comi hoje porque era o mais simples, rápido, barato e que daria pra cozinhar e bom, assim, né? Além disso, tem outra coisa, que tipo, o meu chuveiro, ele queimou faz um mês. No dia em que eu furei a quarentena, eu acho que foi Foi o castigo do castigo. universo. Foi Foi castigo, o amigo. castigo do universo. O meu chuveiro queimou. Aí eu tive que comprar outro chuveiro. Não foi a resistência nada. E aí o chuveiro demorou a chegar tipo 2 semanas. Aí eu comprei o chuveiro, porque eu tinha que ir na loja de construção, eu não tinha. Eu fui em 2 lojas de construção, não tinha. E aí eu disse, eu não vou ficar andando a cidade inteira de São Paulo para arrumar um chuveiro me expondo ao vírus por aí, né? Então eu comprei pela internet, aí demorou bastante. E aí o chuveiro queimou. Aí eu trouxe, eu mesmo instalei com a Dani, que veio aqui, a Dani Coach, que também eu descobri que a Dani Coach sabe mexer com elétrica, então ela ficou me dando suporte pelo vídeo chamada, assim, mostrando, não, agora faz isso, agora faz aquilo. E Essa aí, mulher é tudo. e aí eu fui trocar o chuveiro, troquei o chuveiro, liguei o chuveiro queimou. É o problema na elétrica do apartamento, entendeu? Amigo. Aí eu tenho que chamar um eletricista para ver a elétrica do apartamento também, sendo que aí só vai passar depois. Aí eu tô evitando ligar qualquer coisa elétrica assim que numa tomada, porque vai que o liquidificador queima, vai que não sei o que queima, Menino, entendeu? mas tá tomando banho frio nesse frio? Então, eu tô tomando banho, esquentando a água e colocando no balde. Essa é a Putz. minha vida. Caralho, amigo. Ah, eu fazia muito isso quando eu morava no interior, meu Deus do céu. Então, E aí tá. tomando banho Aí, no caneco. em vez de tomar 2 banhos por dia, eu tô tomando um e aquela assim, tem dia que eu pulo porque a preguiça de esquentar a água tá demais, entendeu? Então eu tô nessa. Meu Deus, amigo, eu vi a sua tour do chuveiro. E aí a Uhum. gente trocou de chuveiro aqui, né? No começo Sim. tipo, no final de semana da quarentena, chegou o chuveiro novo e aí a gente trocou e tal. Só que aí eu falei pro José, vamos mandar o nosso chuveiro pro Hilário. O que a gente guardou, porque a gente não trocou porque quebrou, a gente guardou porque a gente trocou porque, enfim, estética. E tava na promoção o que a gente comprou. E aí, te mandei uma mensagem na hora que eu vi, na hora que eu lembrei disso. E quando a gente foi procurar o chuveiro, a gente lembrou que a gente jogou o chuveiro fora, na verdade. Aí eu apaguei a mensagem, me desculpa. Não, Eu não sei nem se você. vi.
Eu não sei se você viu a mensagem, mas eu gostaria de deixar aqui a desculpa, mas eu acompanhei a sua tour. Nem vi, amor, nem se preocupe que eu não vi. Tá tanta coisa acontecendo que essas duas coisas aconteceram e eu tô em casa, assim, com o problema que eu tô com medo de queimar as coisas dentro de casa. Então, tipo, tá ligado só o que sempre esteve ligado e que não deu problema até hoje, entendeu? Apesar de que eu sei que o chuveiro é numa fase e as outras tomadas são em outra fase, etc e tal, mas eu tô com medo anyway. Mas Aí é melhor prevenir, né? É bom prevenir e tal, porque, enfim, vou ter que, depois da quarentena, vou ter que arrumar alguém para consertar o fogão e consertar o chuveiro. E nessa eu vou me virando do jeito que dá. Eu como um sanduíche aqui, como um arroz de 6 dias ali, entendeu? E Gente, nessa eu não tô entendendo. todo mundo Menino, tem problema de chuveiro, porque eu também tive. Como eu me mudei, né? E eu tenho, tipo, agora eu tenho um banheirinho embaixo e tenho um banheiro em cima. Que a casa tem, né, esses dois banheiros. E aí o banheiro de baixo a gente estava usando ele, por quê? Porque o banheiro de cima tinha dado problema, o chuveiro não estava dando certo e tal. Aí a gente chegou a trocar algumas vezes antes da quarentena e trocamos na quarentena também de novo, porque porque assim, eu moro numa vila de casas que são 4 casas e do lado tem um prédio com 3 andares e 4 ou 6 apartamentos por andar. E tem todos o mesmo zelador, né? Então ele meio que cuida dos dois espaços de casa. E aí ele teve que vir aqui em casa fazer o rolê do chuveiro para puxar a água da rua e não a água da caixa da casa, porque não estava dando certo. E aí o rolê eu também rolou um banho de canequinho aí um dia desses, porque aqui, o que acontece? Chega meia-noite, acaba a água da rua, sei lá por quê. Então não dá pra fazer muita coisa. Tipo, o banho tem um horário limite, assim. Se eu passar do horário limite, eu sei que eu não vou tomar banho. Aí teve um é o dia que eu tava toque de recolher. tipo, eu tava embaixo do chuveiro, assim, só que eu não me liguei que horas eram. E aí, tipo, a hora que bateu isso, eu tava embaixo do chuveiro. E assim, não é que, tipo, tem água gelada. Não, não tem água. Tipo, não sai água. Aí eu falei, bom, né, fudeu. Aí, tipo, a sorte que deu pra pegar, assim, o momento onde virou a chave, né, e parou a água, eu consegui pegar um pouco de água e terminei de tomar banho, tipo, numa baldada só. Aí eu fiquei, mano, independente. Não, é foda. E vocês não sabem, eu me lembrei agora, sábado eu fui tomar banho, né? Sábado passado isso, tá? Eu tomo banho todo dia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas sábado passado essa história. Eu fui tomar banho e eu só tenho um balde, então o mesmo balde eu tinha ido na farmácia não, na padaria, aí eu voltei a máscara, eu coloquei a máscara no molho na água sanitária, né? Ali dentro do balde e tal. E pronto, aí beleza. Aí eu fui, tirei a máscara depois de 20 minutos, coloquei ela pra secar, beleza. Deixei ali a água com água sanitária. Aí depois eu fui tomar banho, muitas horas depois eu fui tomar banho e eu enchi o balde, né? De água fria e depois eu coloquei a água quente. E eu não tirei a água sanitária. Aí quando eu fui tomar banho, eu tomei banho, coloquei água assim na cabeça, aquela água Meu com água Deus! sanitária caindo. Eu tomei banho de água sanitária, foi lindo. Menino! Aí eu procurando na internet se tomar banho com água sanitária era ruim, aí disseram que não, que é bom, que mata os germes, inclusive. Parece eu lavando os legumes que chega aqui em casa. Eu já fiquei imaginando você saindo do banho com o cabelo descolorido. Exatamente, foi maravilhoso isso. A sorte é que era à noite, né? Era assim, depois das 10 da noite, então eu não saí, não fui pra varanda tomar sol, nada, né? Tentando Mas isso. É isso, estamos tentando nos manter limpas e sãs na quarentena. Mas eu tenho uma pergunta também. Como é que tem sido com compra? Vocês têm comprado muita coisa online? Só comida. Não, como é que fala? O meu é mais compra mesmo, tipo, né? Hoje, inclusive, eu fiz compra. É mais sair, tipo, comprar coisa de mercado e tal, isso eu tenho feito mais. Comprar coisas do, tipo, itens e coisas assim, sei lá, pra casa, coisa do gênero, não. Que eu me lembre, não. Ah, não, tirando hoje de que minha mãe comprou terra pra gente replantar as coisas aqui no quintal. Mas de resto, eu acho que não teve nada que foi Meu Deus, comprado. é porque eu mesmo soltei a mão, que eu tô compensando todas as minhas dores e
as minhas tristezas nas compras, porque, olha, tá sendo difícil, assim, eu sou uma pessoa, além de todos os problemas, eu sou uma pessoa muito compulsiva e consumista, e, enfim, como não tá tendo muito como, né, compensar tudo isso, eu acabei comprando algumas coisas muito... Assim, algumas coisas assim, realmente precisava, não precisava, né? Mas realmente queria comprar pra casa e tal, mas quando eu me peguei um dia, eu tava procurando peruca pra comprar, pra fazer um TikTok, pra comprar na Amazon. Eu fui ver meu histórico de compras na Amazon, tinha tipo um rodinho spray pra limpar vidro e uma peruca do lado. Aí eu pensei, o que está acontecendo? Eu fiquei um pouco preocupado. Mas aí, enfim, tô me afogando nisso. Policiando? Não, tô me afogando mesmo. No caso, vou sair cheio de dívida da quarentena. Vai ser o meu saldo negativo. Eu tô tendo alguns surtos, né? Tipo, assim, no começo, eu acho que eu falei até aqui no POC que eu não tive um grande... eu tava lidando muito bem, eu não tive um grande surto por causa do coronavírus e da situação inteira, mesmo como hipocondríaco e tal. Mas nas últimas semanas eu tô entrando em vários surtos, assim, dos mais pesados que eu já tive. E eu tenho reparado que eu tenho compensado tudo muito em limpeza, nessas manias e compra. Assim, eu não tô comendo muito. A minha compulsão tá sendo mais na compra. Eu achei que eu ia rasgar na comida mesmo, igual sempre foi. Tipo, cair na ansiedade na comida e tal. Mas acho que daqui pra frente vai melhorar, porque eu voltei pros remédios, meninas. Tô também aqui de primeira mão pra vocês. Voltei pros remédios e espero sair uma menina não muito endividada dessa quarentena. É uma boa. E limpinha. Estamos tentando, vamos tentar. Eu acho que o primeiro passo para você conseguir superar essas coisas é você admitir que você está fazendo isso, entendeu? Ah, sim, Quando a gente fica naquela. Porque é muito comum a gente ficar dizendo: ah, não, mas eu não faço isso. Ah, não, mas não é por causa disso que está acontecendo. Então, o primeiro passo para você superar é você admitir que você está com esse problema, né? É igual a admissão de dizer assim, tipo, eu preciso fazer terapia. É a mesma coisa, no final das contas. Não, eu tenho percebido que no começo eu tava comprando as coisas assim, tipo, muito... não, porque precisa disso. Agora eu já tô uma pessoa mais centrada e quando eu vou rasgar de comprar, eu sempre falo assim, não, eu vou comprar isso porque eu estou em uma crise. Aí, pelo menos eu já vou pelo menos eu já vou assumindo. Dessa vez não é me enganando. Eu não tô nem comprando porque, assim, na verdade, eu tenho o meu trabalho, eu tenho alguns freelas, né? E os freelas todos que eu fiz, eu tinha 3 freelas que eu fazia além do meu trabalho, e os freelas foram todos cancelados, né? Só tem um que continuou, mas nem rola. E aí, nisso, quando começou a pandemia, eu tomei muito conscientemente a opção de pegar todos os meus cartões, que eu tenho 3 cartões de crédito, peguei os meus cartões de crédito e eu parcelei os meus cartões inteiros, assim, tipo, teve cartão que eu parcelei em 24 vezes, entendeu? Pra justamente eu não ter limite disponível no cartão nunca mais, assim, pelo próximo período. E aí, com isso eu consegui dar uma segurada nessa coisa de comprar também. E aí, Certíssimo, amiga. e aí eu consegui ser bem racional nesse lado, porque não tem necessidade de ficar comprando, né? Muitas coisas. E aí eu não compro por necessidade, né? O meu é Não, totalmente eu sei. descompensado. Eu tô falando como eu tô dando a minha experiência aqui, né, Sim, no sim. caso. Eu não tenho necessidade agora de comprar absolutamente nada, e aí eu racionalizei muito isso, e eu disse, tanto é que, por exemplo, o meu cartão tá tão parcelado, o meu cartão, que eu não consigo, hoje a minha Netflix, por exemplo, que é R$ 21, não conseguiu passar no meu cartão, entendeu? Porque não tinha limite. E aí eu fiquei pensando, pô, mas tá certo, é isso, não tenho limite pra R$ 21, então tá ótimo, pelo menos
não vou ficar pirando mais de ficar comprando coisa aqui, etc e tal. Está E é isso, certíssima. vamos vivendo, né? Vamos vivendo como é que Está vai ser. certíssima, amiga. Gente, eu quase comprei no começo da quarentena. Começo não, foi tipo. Foi acho que perto do meu aniversário, talvez, não lembro. O tempo já se perdeu pra mim. Eu tava olhando no AliExpress perucas ruivas pra minha drag, e aí eu fiquei fazendo uma busca infinita sobre todos os tipos de peruca ruiva possível. Aí eu fui vendo todos até que eu fui vendo a data que elas iam chegar e falei, mas eu nem sei se eu vou estar vivo até lá. Aí eu fechei tudo e não comprei nada. Babado. Ainda mais com Mas ainda mais. eu devo fazer isso de novo. Aliás, eu tava olhando uma peruca e um violão, ou seja, eu vou quase virar Trixie Mattel. Mentira, não. Aham. Mas eu Você- tava olhando as duas coisas, mas o violão eu já desisti, porque né, eu já tô fazendo aula de canto online, então assim, fazer violão eu não tô com paciência. Mas a peruca eu ainda tô repensando, talvez em algum outro lugar procurar, porque eu realmente queria uma peruca. Pra vocês terem noção, ontem, depois que eu, depois que saiu o clipe da Gaga, essas coisas, eu entrei no site da Gaga, eu comprei camiseta de Rain On Me, eu Eu vi comprei, você falando que as compras estavam eu falei, pagas. tá feliz, Lady Gaga? Aí eu comprei, tipo, esses materiais de merchandising que ela tá vendendo aí, umas coisas legais. E tá nesse nível, assim. Mas espero que com o meu namorado, que eu tenho um namorado muito controlado em casa, que sempre tenta me colocar no eixo, sempre tenta me trazer pra realidade. Eu tô tentando. Não tá muito fácil, né? Não, porque toda Mas vez que eu olho, ele tá cada com o um tem seu computador momento aberto também. com um carrinho de compras, então. Eu acho que todo mundo tá com algum foco agora, sabe? Assim, eu não sei. Tem gente que consegue ter aula. Não sei como é que o José tá lidando com o EAD dele, se tá fácil, se tá difícil. Amigo, achei que seria pior. Você achou? Achei, mas tá até tranquilo, assim, porque o Hum, Zoom, na verdade, que é a plataforma, hum. ela possibilita várias coisas, né? Várias interações, então, tipo, tá de boa até. Achei que Entendi. seria pior e eu tô conseguindo aproveitar bem, assim. Ah, que bom, pelo menos, né? Mas eu acho que todo mundo tá passando por algum nesse. Tem gente, por exemplo, eu tenho focado muito no trabalho, né? Eu tava até conversando isso outro dia que eu tava com medo de virar uma workaholic doida, assim, sabe? Porque eu já tenho essa tendência a ser workaholic. Você já E é a aí, Miranda do nosso Sex and the City, amigo. eu sei, mas eu tava morrendo de medo, eu tava falando isso com algumas pessoas que eu conheço, e eu tava focando muito no trabalho, aí eu consegui dar uma parada e comecei a, por exemplo, conseguir terminar uma série que eu tava querendo terminar há bastante tempo na Amazon, que é a The Man in the High Castle, O Homem do Castelo Alto, né? Consegui terminar. Consegui assistir outras coisas, consegui assistir um filme, porque eu não tava conseguindo fazer nada, eu tava bitolada, assim, doida, querendo fazer só faço coisa de trabalho, entendeu? E não é isso. Eu acho que todo mundo tá passando por uma dessa. Tem gente que tá muito focado no trabalho, tem gente que tá focado nas compras, tem gente que tá focado em estudar, tem gente que tá focado em fazer nada, tem gente que tá com depressão e precisa de ajuda, enfim. Então eu acho que todo mundo tá no mesmo barco, né? A gente não pode ficar se cobrando também de ter uma postura ou de ter um momento, eu acho, ali, Sim. né? Eu acho que Eu é acho É, que isso. são fases, assim, tipo, isso eu falo baseado muito em mim, assim, claro, mas acho que são fases que a gente vai passando. E tem momentos onde isso realmente vai ficar muito difícil, sabe? Tem momentos onde a gente tem que surtar mesmo, porque não tem outra escolha. Eu acho que é mais o assumir isso e permitir que isso seja fluido, sabe? Porque eu acho que, por mais que esteja todo mundo fazendo alguma coisa ou lutando para fazer alguma coisa, sabe? Tá todo mundo lutando para sobreviver e isso é o fundamental no momento agora. Uhum. sim. A gente falou que a gente não é militar, mas acho que é meio impossível não passar por É, isso. É. Sim, tem gente morrendo, tem gente passando por um monte de perrengue. As pessoas que deveriam estar cuidando desse país não estão cuidando desse país. A gente sabe que né, não existe até agora um plano para a pandemia, e a pandemia só assola o mundo como um todo, mas principalmente nosso país a cada dia. Eu acho que assim, Não, eu acho que é isso. sobreviver é fundamental, né?
Se você tá em casa com saúde, assim, saúde no sentido de saúde, não ter pego essa doença, não ter nenhuma pessoa muito próxima, com doente, muito próximo, tô dizendo assim, a pessoa que mora com você, ou que é tipo seu pai, sua avó, seu irmão, enfim, um amigo muito próximo, que tenha pego e esteja muito mal no hospital, você já pode se sentir muito privilegiado, entendeu? Sim. Porque o bicho tá pegando por Total. aí, sabe? O bicho tá pegando mesmo, assim, Sim. mesmo. Então a gente tem que estar muito. Eu sei que só isso não basta, que não adianta, é muito fácil falar, mas a gente tem que estar centrado nisso também, entendeu? Sim. No Porque assim, final. Diga. porque depois que Desculpa. passar isso tudo, a gente vai ter. O que é que a gente vai ter depois disso tudo? A gente vai ter uma grande lição para levar para a vida. Eu não sou essa pessoa, eu já disse isso no outro episódio, eu não sou essa pessoa esperançosa, eu acho que a humanidade vai sair dessa melhor. Vai nada, vai estar na mesma, vai ser uma merda, sabe? Vai ser até pior. Essa semana eu vi que os Estados Unidos investiram na tal da vacina lá que eles estão tá em teste. Os Estados Unidos investiram sozinhos $1 bilhão para eles terem direito a 300 milhões de doses. Aí eu fiquei pensando, os Estados Unidos 300 milhões de doses, ok. Mas e aqui, e um país da África que não tem $1 bilhão para investir, ou não tem nem $1 milhão, ou não tem nenhum dinheiro para investir, vai receber essa vacina como e quando? E essa vacina vai chegar aqui pra gente como e quando, entendeu? Como, em que sentido, quanto é que vai ser, quem é que vai poder tomar? Então Sim. tem várias outras coisas aí que vão vir aí nessa rebordosa que a gente vai ter disso tudo. E eu acho que parte muito do que a gente quer para as nossas vidas daqui para frente, entendeu? O que é que a gente vai fazer. E é isso aí, né? Bola para Sim. frente. Eu acho. A gente falou muito sobre consequências e, enfim, desse momento nos episódios que a gente. De começo da quarentena, né? Lógico, muita coisa mudou de lá pra cá, mas eu acho que a coisa continua. O que continua é a mesma lição. É viver um dia de cada vez e tentar não ficar projetando muito o que vai ser daqui a uma semana, ou projetar muito o que vai ser daqui um mês. Infelizmente, a gente não tem muito resultado de quando vai sair, de quando vai acabar, de quando as coisas vão começar a melhorar. O que a gente tem é um doido no comando do nosso país. Doido não, né? Doido não é. A gente tem um sociopata, um incompetente, um nojento e um fascista no comandando o nosso país, no pior momento que o mundo poderia ter. No pior momento que o mundo poderia ter alguém como ele. Então, assim, não dá pra ficar projetando muito o que vem por aí amanhã, depois de amanhã. Tentar ao máximo se agarrar, mais uma vez, igual a gente falou nos primeiros episódios de quarentena, tentar se agarrar à sua rede de apoio, as pessoas que você consegue ter uma conversa diária, consegue ter uma convivência, mesmo que online, mesmo que por telefone, por mensagem. Porque não dá pra saber se vai ser daqui a um mês, né? Há um mês atrás a gente tava achando que agora as coisas iam estar já melhorando. Resolvidas ou caminhando pro resolvido. A gente acabou de ultrapassar mais de 1.000 mortes em um dia no país. Em um dia. Uhum. Então, assim, o que dá pra prever é absolutamente nada. O que dá pra fazer é tentar ficar seguro ao máximo dentro de casa, igual o Hilário falou, que isso já é um privilégio, que isso já é um passo à frente de muita gente que não tem como ficar em casa, que não tem como ou não escolher... tem consciência do quão isso é importante, né? Exato, mas ainda, tipo, da galera que não tem nem como escolher, assim, dos médicos que estão na linha de frente, das pessoas pobres em periferias, que não tem nem sabão, tem gente que não tem sabão pra lavar a mão. Então, assim, não dá pra ficar... eu sei que eu posso falar que eu sei como é impossível isso, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Não dá pra não ficar imaginando, mas é o máximo tentar pra reduzir os danos, né? Porque se a gente viver habitolado quando isso vai acabar, a gente vai, sei lá,
não vai conseguir passar com o menor número de danos possíveis por esse momento. E isso, na verdade, agora é o que importa. Se você tá dentro da sua casa já seguro, já é um ponto positivo. E aí você tem que se segurar aí dentro. Todo mundo tá passando por um momento bem merda. Alguns mais do que outros, né? Tipo, tem gente que tem depressão, tem gente que tem ansiedade, tem gente que não tem grana pra se manter, tem gente que tem que trabalhar, tem gente que mora sozinho, tem gente que mora com gente abusiva, existem todos os cenários, vários cenários possíveis. E a gente tem que buscar tentar ser um apoio para as outras pessoas e buscar apoio e buscar ser apoio. É isso que eu quis dizer, né, no final das contas. Eu acho que um ponto importante para a gente entender, assim, para racionalizar isso também, né, de tudo que está acontecendo, principalmente a questão das mortes e do que a gente está vendo acontecer em diversos contextos. Eu acho que, assim, a gente está passando por um grandíssimo exercício de livre-arbítrio, onde as pessoas estão entendendo que elas fazem da vida delas o que elas quiserem, né? Tipo, elas entendem isso no dia a dia, mas para elas está sendo, em muitos casos, para muitas delas está sendo muito difícil se restringir a não fazer o que quiser da própria vida, e por isso tem muita gente, inclusive, furando ou não obedecendo, e por isso que a gente ainda está nessa incerteza quanto aos dias. Assim, um lance para diminuir um pouco essa pressão interna de pensar nisso, sabe? É pensar que, justamente por ser um grande exercício de livre-arbítrio das pessoas, delas entenderem se elas precisam ou não sair, fazer ou não as coisas, a gente tem que se ligar meio que nisso de modo de não permitir tomar essa ansiedade pra gente, sabe? É algo que a gente não controla. Infelizmente, a gente não tem como garantir que as pessoas vão obedecer e vão ser respeitosas, é uma coisa que vai influenciar no bem de todo mundo, sabe? Ainda mais como o ser humano é extremamente egoísta, e a gente está vendo principalmente em São Paulo, tem um vídeo maravilhoso da Bianca Della Fence, inclusive, falando sobre isso, de como as coisas trabalham na base do egoísmo, principalmente por aqui, assim, sabe? Que tem muita gente que, na verdade, poderia ficar em casa e não fica. Então, assim, quanto mais a gente racionalizar isso de entender que, cara, é entregar pro todo, assim, sabe? Entregar nas mãos, assim, do que tem por aí e simplesmente esperar o dia pelo dia, sabe? A gente sofre um pouco menos. É uma maneira da gente não ficar entrando nesse looping, sabe? De tipo, quando isso vai acabar? Mas quando isso vai acontecer, sabe? E outra, eu acho que isso entra também no lance do... mas quando acabar a quarentena eu vou fazer... Tipo, não, cara, você não tem que pensar o que você vai fazer quando acabar a quarentena, por mais que seja confortável pra gente. Você tem que pensar no que você vai fazer pelo dia. Porque enquanto você continuar fazendo, tipo, o que eu vou fazer quando acabar, você vai ter sempre a ansiedade de algo que você não sabe quando vai acontecer. Você não sabe quando você vai viver isso, você não sabe como vai ser. E isso acumula uma ansiedade fodida, assim. Fora que também a gente está vivenciando um rolê muito importante, né, que precisa ser salientado. Todo mundo fala, como vai ser como vai ser o futuro, como vai ser o futuro que vai ser, sabe? E falando do, tipo, o novo normal. O novo normal já está acontecendo. O novo normal, ele é injusto, ele é racista, ele é machista, ele é abusivo, ele é descontrolado politicamente. E isso é o novo normal. A gente está vivenciando um período de novo normal. E a gente tem que entender que isso está rolando, sabe? Não, faz parte do universo, faz parte do contexto que a gente está vivendo. Então, assim, respeitar isso e entender o que isso significa, que eu acho que a gente está muito preso a um futuro, sabe? Desde o futuro da vacina, o futuro de várias coisas, a gente não está conseguindo viver o tempo presente. E isso dá uma ansiedade fodida na mente, sabe? Então, é importante prestar atenção e entender que o novo normal já está rolando, essas coisas já fazem parte do nosso dia a dia. E provavelmente o nosso futuro daqui para frente vai ser projetado todo em cima de situações como essa, onde as pessoas vão ter mais tempo dentro de casa, onde as pessoas não vão sair tanto para trabalhar, as condições de trabalho vão ser diferentes, né, dentro do possível, vão ter coisas que vão voltar e não vão parar, sim, mas vai ter muita coisa que vai se readaptar, então, assim, entendendo que esse tipo de rotina é o nosso dia a dia já. Sim. E a gente vai viver isso daqui pra frente, sabe? Inclusive, sobre isso, só queria um ponto que saiu uma notícia esses dias de alguma... Não é uma notícia, é um artigo de algum colunista, não lembro de qual veículo que era basicamente falando sobre
como as pessoas, os jovens, eles têm se desiludido com o home office. Mas é o seguinte, as pessoas não estão vivendo num home office. Isso daqui não é um home office. Home office não é a gente tá num estado de guerra, a gente tá trabalhando de casa porque a gente é obrigado. E a gente tá trabalhando de casa porque a gente é obrigado num cenário totalmente apocalíptico, onde se você sai, você pode pegar um vírus e você pode transmitir esse vírus. Então, assim, é totalmente diferente de um estado de home office normal, onde você escolhe trabalhar de home office e onde você pode ter contato com pessoas, você pode ter... ir na padaria e conversar com alguém na padaria, e você pode sair pra comer com um amigo seu. É totalmente diferente. Então, assim, cuidar. Isso faz muito parte daquele lance de romantizar esse momento, romantizar o home office. As pessoas não estão desiludidas com o home office, existe todo um por trás de tudo isso. A gente tá vivendo um momento muito atípico e horrível, e isso traz consequências para todos. Isso traz consequências para todos os âmbitos da sua vida. Então, assim, lógico que isso daqui não é o ideal. O ideal não é você ficar trabalhando o dia inteiro sob pressão e ainda ter que ouvir o seu presidente ser um desgraçado na televisão e ainda com perigo de, sei lá, sua avó morrer de um vírus, sabe? Existe todo um por trás disso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, porque, enfim... Não estamos vivendo... Nada disso é normal. Ficar em casa... as pessoas estão desiludidas de ficar em casa. Não, a sua casa continua a mesma coisa. As pessoas estão desiludidas com tudo há muito tempo. Porque o mundo tá uma bosta há muito tempo para um monte de gente. Então, assim, no fundo... a desilusão do cidadão... do trabalhador, a desilusão das pessoas pretas, a desilusão das pessoas LGBTs, a desilusão, enfim, de pessoas PCDs, elas estão há muito tempo aí, elas estão aí a todos os dias. Vale frisar aí o lance que rolou com o João Pedro e com o Demétrio, que, né, falando sobre pessoas pretas e tudo mais, vale frisar isso daí, porque é justamente sobre isso, assim, sabe? Tá fodido pra todo mundo, por quê? Porque um homem trans preto não aguenta a pressão da sociedade e acaba se matando por conta de achar que tinha que ser de tal jeito ou fazer de tal jeito. E isso implicou, né, em vários problemas de ordem mental que levaram ele ao suicídio, sabe? Tá foda pra quem vive em comunidade, que tem que passar por esse tipo de abordagem policial genocida e que, né, não tá olhando pra ver quem tá pegando e o que tá fazendo e tá colocando o corpo preto no chão todos os dias, sabe? Independente da pandemia. Então, acho que é meio sobre isso, assim, né? Juntando o que você tá falando, acho que tem vários adendos aí que a gente sabe que já dificultam para todo mundo o tempo todo, ainda mais com o presidente que a gente tem, sabe? Fazendo as coisas que tá fazendo, sabe? Sim, então aí você, Poquezinha, que tá desiludida e ainda tem que tá com medo do corona, tá com raiva da quarentena, tá querendo dançar Lady Gaga na boate e ainda tem que ouvir o presidente falar merda, ainda tem que assistir crise política, a despolítica acontecer nos nossos olhos. O recado que a gente tem é tentar passar um dia pelo outro, respirar e tentar acreditar que as coisas vão dar certo uma hora ou outra, mas por enquanto o que a gente tem é o dia de hoje, né? É isso, um dia de cada vez. É isso. A gente falou que não é militar, mas, né? Foi um episódio de quarentena. É isso mesmo. Tá no sangue, né? Vamos pro nosso Dica das Pocs? O que é que vocês acham? Vamos. Ok, o que é que vocês querem indicar? Bom, eu vou indicar Lady Gaga. Eu sabia! Ai, quem não sabia? Eu vou endossar muito essa dica, amigo. Vai lá. Então, vamos indicar o novo hino mundial. Inclusive, eu fiquei muito feliz que eu entrei hoje. Eu tenho que olhar por questões de trabalho. Todos os dias eu entro no Spotify, vou lá e olho o Top Brasil, né? O Top 50 Brasil, etc e tal. Está lá em primeiro lugar, desbancando Gustavo Lima. Isso é um feito muito grande, tá? Pro Brasil. Uma música internacional pop de viado tá lá batendo o Gustavo Lima no primeiro lugar na parada, e tá lá, Rain on Me, chovendo muito no Spotify, no Brasil,
Então, acho que a Lady Gaga acertou dessa vez, ainda mais por ter chamado a Ariana, né? Acho que a Nossa, princesinha dos charts, então ela deu essa cartada aí de mestra pra voltar voltar lá no topo. sim. Me molhou inteira aqui em casa, menino. Quando eu ouvi o José me gravou ouvindo a primeira vez, eu fiquei espantado com quanto essa música resgatou, tipo, muita coisa boa do pop, assim, que é uma música pop, assim, que eu sinto, tipo, genuína, muito, é um pop muito gostoso. E, enfim, o clipe é muito lindo. A estética da Gaga tá, tipo, essa mistura do art pop, que era uma estética legal, a estética do art pop, com Born This Way e com uma coisa, tipo, mais punk, futurística, Blade Runner, anime? Não, acho que não é anime, né? Como é que é o nome daqueles super-heróis japoneses? É anime. Não É é anime, enfim. Para Enfim, tudo. eu sei. Gente, para tudo. O telefone fixo aqui. Eu tenho telefone fixo, tá? Tocou aqui. Era a mulher falando: pai, eu fui assaltada, pai. Eu disse: ih, minha filha. Ao vivaz. Ih, minha filha, boa sorte aí que eu não tenho filho, não. Ai, tudo. o auge do golpe. Era Bom, Lady hein? Gaga. Era Lady Gaga. Falei, pai, eu fui assaltada, por favor. The Playing Rain on Me no Isso. Spotify. Buy Rain on Me on iTunes. On Please, iTunes. Listeners. É Enfim, isso. muito boa a música. Parabéns, Lady Gaga. Continue. Essa foi sua dica também? Não, a minha dica não é essa, não. Na verdade, é junto com a do Hilário, mas tá na vez do Hilário. Se o Hilário quiser continuar. Tá, não, já terminei. Essa foi a minha dica. Eu assisti, como eu disse antes, eu assisti The Man in the High Castle, terminei a 4ª temporada. É verdade, viado. Você falou lá no começo que tinha um monte de coisa que não ia falar durante o episódio. Nem Cadê falei, essas porque coisas? mudou o caráter do episódio, né? Então a gente... Então eu assisti The Man in the High Castle, gostei bastante. Assisti mais da metade dos episódios de Steven Universe também, que eu tinha essa meta pra minha existência. Assisti vários episódios de The Walking Dead. Gente, pois é. The Walking Dead. Ai, chegou pra você. Enfim, então é isso. Tô vendo as coisas. Pelo menos o meu bloqueio de assistir as coisas e me concentrar nas coisas, pelo menos fluiu agora e agora tá tudo certo. Vamos que vamos. Arrasou. Quem quer ir agora? Eu José? posso ir? Tanto Pode. faz, pode ir. Então eu vou, vai. Bom, como eu tô fazendo muita coisa com música, pensando muito em música, ouvindo muita música e tudo mais, as minhas indicações dessa semana são todas musicais. Eu vou explicar rapidinho sobre cada uma delas, que são algumas, porque tem bastante coisa legal que eu acho que deve ser novo para muita gente, então vale a pena dar uma conferida. A primeira, ela chama Elliot Lee, Elliot com 2 L's e Lee com 2 E's, e a música que eu falo é Pink. Ela tem um referencial muito próximo ao lance de, tipo, da Billie, assim, da Billie Eilish. Tem uma referência musical muito próxima disso, de um som muito geracional, parece, assim, né, dessa coisa meio uma barulheira bem escrita, bem poética, assim, é meio um rolê assim. E ela tem uma referência visual fodida, bem legal, assim. Ela é branca, mas, né, fazer o quê? Ela nasceu assim. E eu acho que todo o rolê dela vale a pena porque o som é bem legal. Assim, tem bastante coisa legal para descobrir em cima do que ela traz de trabalho. A outra referência musical, obviamente, né, como um bom emo que nunca morre, vai ser Dead Horse, da Hayley Williams. Que a Hayley tem feito um trabalho muito divertido com o Battle for Arbor. Ela, inclusive, conseguiu o primeiro lugar no charts do rock. Ou seja, né, continua ali fazendo o legadinho dela muito bonitinho. Ah, viado, tu cuspiu pra cima, né? Então, eu achei uma bosta no começo, mas essa música é muito Porque boa. quando eu indiquei, um quando eu indiquei você falou assim:
E aí agora veio. Porque assim, Dead Horse pra mim foi meio que a virada de chave, assim. Não, Foi... Dead Horse é muito boa mesmo. Dead Horse pra mim é a Misery Business da carreira solo dela, assim, em termos de qualidade, tipo, é a melhor música que veio dessa leva. Então, acho que essa. Para quem não conhece, elas são afiliadas musical da Beyoncé, a Chloe e a Hailey. Elas lançaram Do It, que é um R&B com bastante pegada nos anos 90, que é bastante do que eu tenho consumido também. Eu tenho consumido muito R&B, na verdade, porque o meu projeto é sobre isso. Então, elas fizeram um clipe que é a perfeição, assim, o clipe não tem o que falar, a música é muito boa, o clipe é muito bom, tá rolando até, inclusive, um challenge do TikTok com a coreografia, que é perfeito, e eu tô apaixonado por elas ainda mais, porque, tipo, elas são tudo, assim, elas atuam, elas dançam, elas cantam, tudo muito bem, e nesse clipe só evidencia isso, que é meio que a nova era delas agora, uma era mais crescida. E toda a era mais crescida de artista pop é sempre maravilhoso, porque, tipo, vem uma liberação, assim, né, um fogo no cu que bate, que é intenso. E aí, uma artista queer que eu achei muito curiosa por fazer é um pop, sei lá, é como se fosse uma Charli XCX elevada ao quadrado, assim, mas com um conceito muito aleatório, chama Dorian Electra. Ela já é meio conhecidinha, assim, pra quem é mais undergroundzinho, mas ela faz um trampo muito da hora. Tem bastante referência drag, tem bastante referência emo punk, tem bastante referência de tudo, assim, pop. É meio que um som novo, assim, mas é bem, bem bom. Eu amo a capa do disco dela. É muito bom, assim, ela tem um trampo Nossa, muito ela tem a fodido. estética muito foda, muito foda. Sim, muito foda mesmo. E... Cadê? Que eu fiz a lista, gente. Eu fui obrigado a fazer uma listinha. A Bini, ela tem sido comparada bastante com a Billie, justamente por conta do estilo também, que nem a Elliot que eu falei no começo. A Bini, ela tem uma música chamada Super Lonely, e é uma vibezinha bem legal, assim, um popzinho diferente, uma proposta de pop mais puxada pra Billie, assim. Como a gente vê, sei lá, as cantoras que marcaram geração e que criaram cantoras que vieram a partir dela, né, do tipo, Britney serviu de inspiração para uma galera, Christina Aguilera serviu de inspiração para uma galera. Hoje em dia, basicamente, todas as cantoras pop dos anos 90 e 2000 têm uma versão dessa nova geração com muita influência parecida, assim. A Billie já está fazendo isso já dentro da geração dela, que tem muito trabalho parecido com o dela, assim, em termos de proposta musical, que eu acho que são legais do povo consumir, assim, vem um pouco da, tipo, meio que um misto de Billie Eilish com Melanie Martinez, assim, pra quem gosta dessas cantoras esquisitinhas, assim, do pop, é um prato cheio, porque é muita, muita coisa legal e muita referência divertida, assim. Então, são essas as minhas indicações da semana. Se vocês querem saber quem é a Bini, se vocês têm TikTok, ela tem um desafio com a música dela, com essa Super Lonely aí, que é a mais famosa. Virou tipo um desafio do TikTok, aí aquela. É assim a música. E essa música, inclusive, é com. Acho que tem um remix, eu não sei se é um remix ou se é a música em Tem um si. rapper, É acho, né? com Gus Dapperton, que foi que é uma das minhas indicações, porque ele lançou música nova esses dias, mas eu já indiquei ele aqui no episódio do Wanda. Eu amo o Gus, ele é tipo meio indefinido assim o estilo dele, eu não sei explicar muito bem como que é o estilo dele, ele tem um estilo meio torto assim, mas ele tem umas músicas muito gostosinhas. E a estética dele é muito coming of age, assim, conversa muito com algumas das referências que o Caco citou, até da Elliot Lee que ele falou. Ele tem uma estética meio nesse sentido, assim, meio coming of age, meio muito teen, tipo um teen descolado. Vale muito a pena ouvir ele. E eu ia indicar também o Petals for Armor, da Hailey,
que eu já tinha indicado também, mas eu tô muito viciado no CD como um todo. O Dead Horse é, assim, a melhor música dela, assim, do CD inteiro. A letra é muito boa, o clipe é muito bom, a melodia é uma delícia. Então, Dead Horse pra mim valeria muito se fosse um single novo do Paramore, entendeu? Até parece música do Paramore. Isso. Então, acho que, tipo, musical são essas minhas duas indicações. Eu ia indicar um negócio que o José provavelmente vai indicar, então eu vou deixar pra ele, de assistir. Então, eu espero que ele indique, senão eu volto aqui. Vai lá, José. É o da Batalha das Flores? Não, É Brooklyn Nine-Nine? não, José. Você não vai indicar, então? Vocês iam indicar esses dois? Eu vou indicar, então, We're Here, que é uma... É verdade. É o Queer Eye com drags de RuPaul, basicamente. O resumo é esse. É um Queer Eye com a Shangela, a Bob e a Eureka, que é da HBO. É da HBO. Só que não tem na HBO Go. Então tem que ir na locadora da internet assistir. Nossa, que delícia. Se é que me entendes. Fusco News. Fusco News. E aí é um Queer Eye com a Shangela, a Bob e a Eureka indo em cidades do interior, transformando pessoas em drags e trazendo lições e contando histórias. É muito bonito. E a série é gravada de uma maneira muito bonita, tanto que algumas horas parece até um filme. É isso, é maravilhoso. É muito legal, amigo. Parece para o Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julius Newmar. Parece tipo isso. Tipo isso. Parece isso. É bem legal mesmo. E você? A minha indicação, na verdade, é um reality show novo, que eu achei que poderia ter reality show de tudo, menos disso, que na verdade são esculturas de flores e plantas. E aí são duplas amadoras, que eles, na verdade, alguns são floristas, outros, tipo, tem um cara que é carpinteiro, outro que é arquiteto, e aí eles têm que fazer esculturas de flor e de folhas de plantas a cada desafio. É muito viciante, assim. E Brooklyn Nine-Nine, que a gente começou, que já fazia tempo que a gente queria assistir, e nessa quarentena a gente maratonou e a gente já tá quase acabando. É perfeito. É uma série bem levinha pra, tipo... Pra quem tem Netflix, tem na Netflix. Assim, você assiste e acaba, tipo, em 20 minutos. É muito engraçado e você esquece dos problemas. Você esquece que existe o Bolsonaro. É o mesmo esquema de Friends, The Office, Modern Family. Parks and Recreation e todas as outras Parks and séries de alívio Recreation. cômico com brancos demais. Mas que são bons. Não, mas Mas Brooklyn não. Brooklyn não. É diverso. É bem diverso. Tanto que o capitão deles É um homem gay, eu tô ligado. é um homem gay. Eu comecei, mas eu não consegui passar do segundo episódio da primeira temporada. Mas é ótimo, vale a pena. É isso. Então é isso, gente. Terminamos, né, esse episódio dessa semana. 1 hora e... Deixa eu ver aqui. E meia. 1h30 falando aqui. A gente falou que ia ser rapidinho. Pois é, mas foi ótimo de qualquer jeito. Quem quiser mandar comentários, coisas legais, etc e tal, manda nas nossas redes sociais, que é tudo @POC de Cultura. Você também pode mandar um e-mail. A gente promete fazer um episódio de e-mails em breve. A gente vive falando isso, mas é verdade, tá? É porque a gente não tem e-mails suficientes ainda, mas se você quiser mandar um texto mais longo, extenso, contando a sua história, manda por e-mail, que é melhor, porque na DM do Instagram se perde, enfim. Então é melhor mandar por lá, que é o poquedecultura@gmail.com. Repetindo. poquedecultura@gmail.com. Ai, ficou ótimo. Eu até desisti, porque eu também. Só eu e o Hilário falamos, no caso. Quem tiver um dinheirinho sobrando aí, entra lá no nosso Catarse e faz uma doação pra gente, que é o catarse.me/POCdecultura. E compartilhe com seus amigos, né? A gente tá aqui, firmes e fortes. Talvez a gente não apareça um dia ou outro da semana, mas é isso. A gente tá Vai aqui, acontecer, mas é isso, gente. Né? E outra? Ossos da quarentena.
ossos do ofício da quarentena. E outra, gente, vamos espalhar muito amor nesse tempo, porque assim, a gente tá perdendo muito tempo com ódio, vivendo muito ódio, muita coisa triste ao longo da vida e da TV e das redes e tudo mais. Então, assim, vamos concentrar amor, espalhar amor para as pessoas que estão perto, mostrar que ainda existe amor dentro da gente e trazer essa palavra boa, sabe? Trocar ideia, tipo, aproveitar para tentar reconectar com quem dá e se tiver afim, lógico, óbvio, mas trazer um pouco de amor para o nosso dia a dia, que é fundamental, principalmente na hora de se expressar na internet, sabe? Gastar muito tempo com ódio vai alimentando a gente de uma forma bizarra e num tempo onde a gente tá trancado dentro de casa, ficar, sabe, nutrindo ódio dentro de casa é um rolê bizarro energeticamente, sabe? Vamos se cuidar, transmitir amor para todo mundo, dar uns biscoitos para cada um de nós, sabe? Dá um like ataque em cada um de nós, quando você for pensar em coisa ruim. É melhor do que perder tempo fazendo coisa bosta na internet. Nas palavras de Christina Aguilera, let there be love. Exatamente. Olha aí. É isso. Amen. Beijos, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até semana que vem, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.